Então, o day tradista, ele é um perdedor nato, tá entendendo? O day trader é aquele que compra na alta e vende na baixa, no mesmo dia, tá entendendo? Ele compra meio-dia para vender às 15 para 1. Todo país que opta por criar um mercado de valores, evidentemente ele tem que criar o quê? Um espaço onde as negociações se processem e se realizem, não é isso? Esse espaço, ele deve o quê? Ele deve estar sempre modulado de forma tal que as forças que operam na compra e venda estejam sempre normais, não é isso? Que não haja peso maior de algum lado. Quando houver um peso maior de algum lado, então a cotação ela ou sobe ou desce. Quando houver uma pressão muito forte de venda, é claro, a cotação tende a baixar. Quando existe uma procura boa, acima da expectativa de recursos, não é isso? Visando comparações, os preços sobem. O mecanismo de bolsa é esse. É oferta e procura, essa oferta natural e essa procura natural também é que fazem um pêndulo que leva o nosso mercado a uma situação tranquila, uma situação normal, uma situação que deveria ser. Lamentavelmente, nosso mercado, ele tenta, a Bolsa de Valores, ela tenta de todas as formas produzir mecanismos que facilitem as suas receitas. Então, a Bolsa começa que não quer ninguém investindo no mercado. A Bolsa quer que todos comprem e vendem o mais rápido possível. Tanto é verdade que eu, às vezes, brinco e digo que o aplicador brasileiro, o investidor brasileiro, o longo tempo dele é 15 minutos, tá entendendo? Ele compra meio-dia para vender às 15 para 1. Então, não há aquele espírito de se avaliar projetos e de se colocar como um pequeno dono desse projeto, claro, participando desse projeto através da compra de ações. Lamentavelmente, o nosso governo, em 1967, tentou criar esse mecanismo e o banqueiro foi pródigo em destruir isso através da criação de um fundo fiscal. Ele criou esse fundo fiscal porque o Decreto-Lei 157 previa que houvessem incentivos fiscais através do desconto do imposto de renda, o parte do imposto que você deveria pagar teria que ser ou seria desviado para a compra de ações diretamente. Mas o banqueiro interviu, né? E aconteceu que ele criou o fundo Decreto-Lei 157. Aí, ao invés dos recursos irem diretamente para o mercado via o aplicador individual, acabou indo para os bancos. E os bancos, então, manipularam as coisas ao sabor dos seus interesses. E isso foi, na minha modesta opinião, um handicap muito negativo para o mercado, porque aquela intenção de se criar um investimento em ações visando o médio e longo prazo foi por água abaixo. Por quê? Porque a Bolsa sempre teve um interesse de gerar receitas, e para gerar receitas é preciso que haja o quê? Movimento de mercado. Para haver movimento de mercado é preciso que haja o quê? Players dispostos a operarem dessa forma. É isso. Então, quando nós tivemos recentemente uma evolução boa nas negociações na Bolsa, não foi porque a maioria daqueles que optaram para comprar ações estavam convencidos de que o mercado de valores ele era uma opção boa de investimento. Pura e simplesmente eles fugiram da renda fixa, porque a renda fixa deixou de proporcionar retornos, eu diria, nunca proporcionou bons retornos, mas algum retorno que se inspirasse num resultado aí próximo de 3, 4% ao ano, não é isso? Isso gerou e fez com que a maioria dos que são simpatizantes na renda fixa vieram para o mercado. Só que eles vieram para o mercado interpretando que o mercado é comprar e vender, comprar na baixa e vender na alta, tá entendendo? Rapidinho. E isso é um mecanismo muito difícil de se manter, tá certo? Porque existem enésimas situações no mercado que geram assim,
acontecimentos mais propícios para você comprar e acontecimentos mais propícios para você vender. As locações, vejam o seguinte, as locações, hoje, elas representam um fator que gera uma pressão forte no mercado. Quando eu digo que nós temos que ter lados opostos que sejam equivalentes, tá certo? Oferta e procura devem se estabelecer de uma forma equivalente. Se você gera uma alocação e vende até exaurir os últimos compradores, aí você vai proporcionando o quê? Você vai proporcionando uma baixa, através de uma espiral de baixa. Então, dando um exemplo prático, você começa a vender a 1, vai vendendo a 9,5, vai vendendo a 90, vai vendendo a 8,5, vai vendendo a 75, até que chega num ponto que você fala, bom, agora eu vou recomprar para poder devolver isso aí. Então, é um contraponto, é uma contraparte que gera o quê? Que gera um preço distorcido, uma cotação que realmente não condiz com a realidade de um mercado natural. Baxi, desculpa te interromper, só porque a gente tem os pontos aqui, a gente vai falar do aluguel de ações sim. Eu queria só que você dissesse claramente, Baxi, você faz day trade? Você é a favor do day trade? Você acha que quem ganha com o day trade? A Bolsa. E você faz day trade? Eu não faço day trade, porque você precisa ser ter uma expertise tão grande, porque no day trade você ganha 1 centavo, 2 centavos, e eu não sou ganhador de trocados, eu sou ganhador de mais, assim, de recursos mais expressivos, é isso? Eu acho que era o Lombardi que falava isso, né? Quem se preocupa com os tostões nunca chega nos milhões. Acho que foi ele ou o Antônio Português que falou. Outro assunto que a gente anotou aqui para falar, Barsi, que é um assunto bastante polêmico, que eu sei que você tem uma opinião bem legal sobre isso, é sobre o RLP, né? É o RLP, que é a sigla para Retail Liquid Provider, né? É um sistema aí que a Bolsa antigamente não permitia, de repente começou a permitir, e hoje muitas corretoras usam esse sistema. Queria que você desse uma palavrinha aí sobre o RLP, Barsi, qual a sua opinião a respeito disso? O RLP ele é um instrumento utilizado por inúmeras sociedades corretoras, é isso? Especialmente aquelas que administram recursos sem a participação da contraparte ou sem a contração do investidor, né? Então, o RLP ele possibilita que a instituição financeira ela compre o papel, vamos supor, a 1 e repasse para o cidadão a 1,10, 1,08, 1,05, depende daquilo que... Isso aí é uma excrescência, na minha opinião, não é isso? Isso daí era proibido pela CVM, como era proibido o cidadão inserir uma oferta de compra ou de venda que não ficasse menos de 3 minutos. Hoje, o cidadão manipula a oferta, ele tira, você não sabe se ele está realmente querendo comprar, se ele está querendo vender. Então, gera imagens e gera situações que não condizem com uma realidade, está entendendo? Eu penso dessa maneira. Então, o PLR aí, ele é um fator muito negativo e ele é extremamente nocivo para quem investe no mercado, ou pelo menos quem direciona os seus recursos sem participar das decisões. Bassi, só para esclarecer para o pessoal aqui que não é de mercado, que eventualmente está nos assistindo, eu lembro que na época do pregão, o nome disso era totó. O que era um totó no pregão? Você estava com o cliente na linha e o cliente perguntava, como é que está aí a Petrobras, por exemplo? Você dizia para ele, tem comprador a R$30 e vendedor a R$30,10. Ele falou para você, olha, então vai, nesse inteirinho, ele falou assim, então vai lá e vende 100 ações a R$30. Você chegava na roda de novo e perguntava, comprador. Aí o comprador falava, opa, eu compro a R$30,10 já, melhorou o preço do papel. O que o operador decente tem que fazer? Olha, vendido aí para o senhor a R$30,10, consegui vender 10 centavos mais caro. O RLP, ele permite com que a venda seja para o cliente a R$30,10 e a corretora compre a R$30,10, a venda seja para o cliente a 30, a corretora compre a 30 e venda a R$30,10 no mercado. Esses 10 centavos que o cliente venderia o preço acima, fica para a corretora. É isso, Barsi? É exatamente isso. Só que esse procedimento, ele era proibido. Existiam muitos procedimentos que eram proibidos e hoje já foram liberados, né? A CVM foi gradualmente liberando, não sei por que foi fazer essas liberações. Eu só sei que teve uma instituição que abusava desse procedimento e ela foi notificada, pagou uma multinha e a partir do momento que pagou a multa passou a ser permitida. Então, é aquilo que eu tenho falado com base nos acontecimentos, nos fatos, né? A CVM,
ela acabou se transformando num órgão arrecadador, ao invés de ser uma instituição que fiscaliza, em vez de ser o fiscal do mercado, não é isso? E o protetor dos investidores. Ela passou a ser o quê? Ela passou a ser um agente que compartilha resultados, acredito eu, com a Bolsa, tá certo? Aliás, é bom que se diga, e é bom que o deputado saiba, mas grande parte dos diretores, dos presidentes da Bolsa, da CVM, foram indicados pela Bolsa. Teve até funcionários da Bolsa que foram presidentes. Então, imagine se esses presidentes fariam algo para desagradar a Bolsa. Com relação ao day trade, veja bem, o mercado tem dois instrumentos conhecidos, né, de compra e venda. Um é o day trade, o outro é o day trolha, tá entendendo? O day trolha é aquele que compra na alta e vende na baixa, no mesmo dia, tá entendendo? Então, a própria Bolsa, de vez em quando, divulga o índice de pessoas que fazem day trade e que perdem dinheiro com day trade. Isso era mais ou menos 89%, 90% de todos aqueles que fazem day trade, eles são perdedores. Então, o day tradista, ele é um perdedor nato, tá entendendo? Eu digo porque a experiência que eu consegui arregimentar no mercado é o seguinte, eu comecei com a filosofia de ser um acionista minoritário, e eu evoluí, ao invés de acionista minoritário, eu me sinto um pequeno dono, tá entendendo? Porque se o dono não vende, por que o pequeno dono vai vender? Tá certo? Então, eu acho que essa filosofia, ela vai se consolidando na razão direta que a pessoa vai aprendendo um pouco mais. E eu acredito piamente que a nossa missão é justamente transmitir esses conhecimentos para que as pessoas não tenham que proferir erros iguais àqueles que a gente cometeu no passado. Tá entendendo? Então, o day trade, ele é um instrumento criado pela Bolsa. Por que existe o day trade? Veja o que eu vou falar para os senhores. A Bolsa, com a aquiescência da CVM, evidentemente, ela transformou as ações num instrumento fungível. Veja o que eu vou dizer. Todas as empresas de capital aberto ou empresas juridicamente constituídas, especialmente as sociedades por ações, sociedades anônimas, elas têm o quê? Elas têm um registro de acionistas, e esse registro de acionistas, para que o acionista possa ter o número de registro nos seus títulos, os títulos têm que ser numerados, está entendendo? A Bolsa acabou com essa numeração. A Bolsa transformou a ação em dinheiro, tá certo? Numa nota. Então, é por isso que facilita o day trade. Porque se as ações tivessem que ser negociadas, e a cada negociação, como era antes, ter que numerar as cautelas, isso não seria possível, tá entendendo? Agora, a Bolsa facilitou para ela. A Bolsa, e o pior não é isso, o pior é que as autoridades, eles não conhecem, eles não sabem disso. Você veja bem, entrando em outro assunto aí, que é a questão do pagamento de tributo, né, sobre aquilo que você ganha. Por que falar sobre essa proposta do senhor? Por que o cidadão brasileiro, quando compra uma ação e obtém um resultado através da venda, ele tem que pagar 15%, e o fundo não tem? Por quê? Porque quando se criou o Decreto-Lei 157, para facilitar, os fundos podiam negociar sem ter que pagar esses 15%. E a coisa foi, e acabou ficando para todo mundo, tá entendendo? O investidor, pessoa física, não tinha essa defesa no Congresso, é isso que você está querendo dizer? Nunca teve. O investidor, pessoa física, ele precisaria ter a sua defesa na CVM. A CVM tinha que ser um instrumento de defesa do aplicador brasileiro, para que nós tivéssemos condições de formar um mercado com grande participação do público brasileiro. Hoje, a Bolsa revela que entraram X mil cadastros, mas não entrou, eu acho que entrou 0,2 ou 0,1 que são investidores. O resto é tudo especulador.